Olá, amigos livres pensadores! Muito obrigado por continuar aqui com a gente. Então, já falaram no outro vídeo qual posição vocês acham que se enquadram naquela escala sobre como se reagir à proposição de existir ou não um Deus? A essa ideia? Se você seria lá pro lado do teísmo, pro lado do agnosticismo, ou então do ateísmo, e qual seria a sua variação? Pro mais moderado, que ainda aceita dúvidas, ou você tem certeza? Se você não falou no outro vídeo, aproveita e fala nesse vídeo aqui, aproveita que já vai passar pelos comentários, clica lá em curtir, se inscrever, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar do assunto, sabe aquele seu amigo lá que gosta de debate, que gosta de pensar essas coisas, ele vai gostar do vídeo, manda pra ele. E agora, como eu prometi, eu vim trazer o último integrante da lista, que não faz parte daquela escala. Novamente, o fanático lá em cima, que acha que tá todo mundo errado, o fanático teísta, né, o fanático religioso, que quem não tiver do lado dele é um inimigo, vai colocar esse cara também no mesmo balaio dos outros, sabe? Tudo faria no mesmo saco, na opinião dele. Mas, obviamente, quem que liga pra opinião de um fanático, né? Não nós, com certeza. Então, vamos embora. E esse que está fora da escala é o apateísta. Lembra que teísta vem daquela palavra, né, o teísmo, que é a posição referente a uma crença num Deus? O apateísta, esse prefixo, vem de apatia. Apatia que significa um descaso, um desinteresse, uma falta de envolvimento com o tema. Então, juntando as coisas, nós teríamos alguém apático à questão teísta. Se há um Deus ou não, se dá para ter essa resposta ou não, no caso do agnóstico, que acha que não dá, e assim vai. E assim, esse grupo é um grupo pouco falado. Mas, na minha opinião, é um grupo gigantesco, talvez até o maior. Eu vou provar o porquê. Assim, essa pessoa que é apateísta, ela não tá nem aí pra isso. Ela pensa, meu, tanto faz se eu evoluir do macaco, ou se foi lá, Deus fez o bonequinho de Adão e Eva, tirou lá a costela, né, de Adão e fez a Eva, e se teve dilúvio, não teve dilúvio, se teve 10 pragas no Egito, se não teve, se o cavalo alado de Maomé existiu mesmo ou não, se realmente tem um Deus com cabeça de elefante, se o Buda se iluminou, tanto faz, não tô nem aí, se o Rio Grande é sagrado, se o mundo foi criado pelos titãs, pais dos deuses do Olimpo, se foi Odin, né? Não me importa, não me importa. No máximo eu vou ver um filme que fizerem sobre isso e me divertir se o filme for bom. Não importa, eu tenho meus boletos para pagar, minhas contas, meus problemas, os filhos para criar, os cachorros, os gatos para alimentar e levar no médico, tenho meus objetivos, meu trabalho, né? Tem que quitar minha casa, quitar meu carro, e eu não quero saber onde é que o universo começou, se foi um Big Bang lá, ou se foi Deus fazendo haja luz. Não, se a Bíblia... Eu nunca li, nunca precisei, eu conheço um salmo ou outro e pronto, isso não muda em nada a minha vida. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, ou então, né, se eu fizer alguma coisa de errado, tentar não ser pego, como alguns pensam, enfim, a pessoa vai assim, isso não mexe na minha vida. Minha vida, assim, eu tenho meus problemas, meus objetivos, eu não vou ficar gastando minha cabeça para pensar se existe ou não uma vida após a morte. No dia que eu morrer eu descubro, se não tiver nada também, tudo bem. E de onde que a gente veio, para onde a gente vai, não me importa. O que importa é o agora, meus objetivos e minha vida. Essa pessoa é apateísta, ela não tá nem aí. Como eu falei, os fanáticos vão colocar ela no saco dos descrentes. Porque ela, de certa forma, ela até é um descrente. Mas ela não é um descrente como ateu que vai lá e se pergunta assim, nossa, eu li tal livro, eu li a Bíblia, eu estudei o Alcorão, eu estudei outros livros religiosos, estudei a mitologia, e qual é a resposta, sabe? O ateu, o agnóstico, até um religioso mesmo, quase que por definição, eles precisam questionar, levar essas questões em consideração,
e definir a sua opinião. O ateísta não se importa em ter uma opinião. Ele fala, olha, eu posso até discordar de você, mas eu não me sinto motivado o suficiente para explicar o porquê ou para elaborar um argumento, sabe? Minha vida é essa, eu vou viver, ok. Então, perceberam a diferença? Não é uma pessoa que chegou a essa posição depois de uma ampla reflexão, ela não tem interesse em ficar estudando o assunto, em ficar se preocupando com isso. Ah, tem um pastor lá que, colocaram na cidade lá, essa cidade tal pertence a Jesus. Tô nem aí, ela continua com questionamento, vão melhorar a avenida aqui? É isso que eu quero saber. Se vão pôr mais ônibus, né? Ou então se tiraram lá um negócio, os ateus conseguiram tirar o Deus seja louvado da moeda. Tô nem aí, eu quero a moeda no meu bolso, com Deus seja louvado ou sem Deus seja louvado. Enfim, é uma posição de nem aí. Eu não acho que essa questão importa na minha vida. Pronto. Então existem essas pessoas. Eu já fui até uma delas depois que eu saí da religião. E aí que eu vou falar por que esse grupo, que parece tão estranho essa palavra, muitos talvez nem tenham ouvido essa palavra antes, por que esse grupo eu acho que é tão grande? Primeiro porque nós podemos dividir os apateístas em dois grupos. Primeiramente, aqueles que chegaram a essa conclusão voluntária e conscientemente, que pensaram no assunto, até talvez foram um agnosticismo para isso. Falou, olha, eu não acho que tem respostas, mas ele ainda pensava no assunto. Depois falou, quer saber, eu não vou nem pesquisar mais o assunto, não quero mais saber, não me importa. Vou largar essa questão. Eu fiz isso quando eu saí de uma religião na qual eu fui criado, que eu estava exausto do assunto. Então, antes de realmente voltar a pesquisar, a ler, escrever, e realmente me identificar como ateu agnóstico, eu fiquei nesse apateísmo por um tempo. E foi confortável, não é ruim não, você esquece que essa questão existe, sabe? E dá pra viver sem levar essa questão em conta. Tem gente que morreu de velho nessa posição de modo quase involuntário. E assim existe essa posição por reflexão. Mas existe também essa posição que acaba sendo uma consequência do estilo de vida da pessoa. Não é uma decisão refletida, ela não escolheu ser um ateísta, mas ela é na prática, porque ela vive como se realmente não existisse essa questão. Ela às vezes esquece da questão, esquece que tem igreja, passa ali, tanto faz, ela não estuda o assunto, não lê o assunto, não dedica nenhum tempo a isso. Na prática, essa pessoa pode até dizer, eu sou um católico não praticante, eu sou um evangélico desviado. Ela pode até dizer, pode, assim, de vez em quando ter uma superstição, sabe? Acreditar num signo, acreditar numa astral, pode fazer uma mandinga ali, ou então ela pode até gostar de ciência, mas se ela não se preocupa com a questão na vida dela, então ok, ela tá enquadrada no grupo de apateístas. E quantas pessoas não são assim? Vivem suas vidas com as suas próprias preocupações e não ligam. Saber se a religião tem bancada no Congresso, se o Estado laico, o que é o Estado laico, se isso importa ou não, se não importa que tenha um Deus na moeda, que tenha crucifixos em repartições públicas, ou então que tem um ateu chato ali que está incomodando os outros, até a avó dele, né, que dá um boa noite e vai com Deus e ele vai discutir com a avó. Essa pessoa não tá nem aí, cara. E essas pessoas existem numa enorme quantidade. E eu acho que justamente essa loucura da vida de ter que trabalhar, fazer faculdade, pagar boleto, pagar empréstimo, cartão, financiamento disso, daquilo, isso afasta as pessoas dessa questão que é uma questão filosófica, reflexiva. Você precisa ler, precisa meditar, exige uma certa tranquilidade. E é triste, enquanto eu tô fazendo o vídeo, eu tô pensando agora que essa posição de apatia, ela acaba se aplicando a muito mais coisas. A apatia à arte, por exemplo, a pessoa esquece que existe, às vezes, a arte realmente visual, artes plásticas, quadros, esculturas, que existem. Assim, a música é difícil porque ela, né, acaba fazendo parte da vida, mas ela esquece de um teatro, muita gente nunca nem foi, né? Assim, esquece de outras questões também da própria política, né? Quantas pessoas não são apáticas em relação à política, não querem nem saber o que um deputado faz, o senador faz. Então, assim, de certa forma, é um grupo grande porque a nossa vida caótica, estressante, exigente, leva muitas pessoas a não dedicarem seu tempo a questões reflexivas. E isso acaba enquadrando também a religião. Então, nesse sentido dos apateístas involuntários, eu acho que é uma massa muito grande das pessoas e que vai crescendo. Só que isso é um pouco triste porque isso acaba favorecendo, geralmente, quem? Os religiosos fanáticos que já estão no poder, que estão querendo destruir a laicidade. E aí, como eles têm uma massa inerte, que se talvez fosse pensar ali, sairiam pessoas que seriam opositoras, eles acabam não tendo esse problema. Acabam sendo números fora da equação. Mas ser dessa postura, de modo assim, por reflexão, por chegar a uma conclusão, eu acho mais interessante. E acho uma postura válida. Mas, novamente,
É apenas a minha opinião, não tem nenhum compromisso com... eu não espero que ninguém concorde só por conta disso, mas acho que é uma posição, assim, eticamente, logicamente sustentável. Mas, enfim, né? Nós temos um lado ruim, de certa forma, em várias posições, porque não teríamos nessa também. Mas, enfim, agora a nossa lista ficou completa. Então nós temos lá os 5 grupos que compõem uma escala, que vai do teísta agnóstico, teísta agnóstico, agnóstico, ateu agnóstico e ateu gnóstico, e por fora da escala temos o apateísta. Às vezes, o apateísta, ele nem sabe que não sabe nem que o termo existe, mas é assim que ele se comporta, essa é a sua maneira de se portar diante da questão para a vida mesmo. E você, sim, achou um pouco parecido com essa questão? Se identificou de alguma maneira? Caso sim, escreva aqui nos comentários. E agora, realmente, como eu falei, todas essas nomenclaturas que são reconhecidas na escala, agora sim, se tiver alguma coisa que você acha que foge disso tudo que eu falei, eu nem faço ideia do que seja, então conta aqui no comentário para nós podermos debater, expandir o conhecimento, quem sabe, né? Conhecer uma outra categoria, atualizar esse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez por assistir, peço que continue assistindo os demais vídeos aqui do canal e os canais também dos nossos colegas, que vários aqui, até eu mesmo, tem também outros canais, e sempre vai ter conteúdo muito interessante, sempre fazendo pensar e estimulando a inteligência. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!